justamente sobre essa denúncia que aparece hoje na Folha de São Paulo em relação a Flávio Bolsonaro, PF, eleição de 2018, a gente conversa com Carol Proner agora, que é advogada, doutora em Direito, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Olá, Carol, tudo bom? Aqui, você, cumprimento o Cosmo também. Estamos aqui com mais dúvidas que certezas, mas vamos em frente. Total, muitas dúvidas. Vamos lá, vamos ver se você ajuda a gente a entender tudo isso, Carol. A partir dessa denúncia, é possível uma manifestação do TSE? A gente pode acreditar que nesse momento é possível uma discussão sobre a validade desse pleito em 2018? É possível imaginar, porque essa denúncia quase que espontânea, porque aparentemente o empresário não tinha a intenção, aparentemente a entrevista era sobre outro assunto, mas ao falar do caso da rachadinha, ao falar do Fabrício Queiroz e ao contar que o delegado, né, que de certa forma havia já informações da Polícia Federal antecipadas antes das eleições e que foram, de certa forma, elas foram adiadas, o início desse inquérito para poder beneficiar o processo eleitoral, isso abre uma nova frente de investigação. A primeira dela porque toca as eleições presidenciais de 2018, né, o retardamento da operação para blindar Bolsonaro nas eleições. Isso é o que fica muito evidente nesta fala, né, do empresário. Isso é possível comprovar, quer dizer, é possível verificar a execução das medidas pela Polícia Federal, né, a data do requerimento das cautelares, do deferimento judicial, e também é uma frente nova porque compromete uma operação da Polícia Federal. Então, o vazamento da operação, né, quem atuou na operação, qual delegado estava lá no dia, como é que isso pode ser verificado, né? Desde imagens de circulação, o horário na sede da Polícia Federal. Então, isso tudo traz uma nova frente de investigação. É obrigação da Corregedoria da Polícia Federal investigar isto. É obrigação do Ministério Público Federal também investigar. Mas também há quem diga que há um caminho promissor, como eu ouvia vocês falarem há pouco, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que já tem um inquérito investigando, sem dúvida nenhuma, fatos conexos, pelo menos assuntos que se conectam, né, que é a questão do comprometimento aí de Bolsonaro, o interesse de Jair Bolsonaro em relação à nomeação do diretor da Polícia Federal. Né? Então, esse inquérito que já está aberto poderia, então, receber também informações a partir dessa denúncia de Paulo Marinho. Isso é o que 11 deputados federais há pouco, né, hoje mesmo, entraram com uma representação no Supremo Tribunal Federal para que o senador Flávio Bolsonaro e seu suplente, o empresário Paulo Marinho, que fez as denúncias, sejam ouvidos neste inquérito que já está aberto pela Corte Suprema para investigar as tentativas de intervenção aí por parte do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, né? E também na Superintendência do Rio de Janeiro em especial. Então isso é, sem dúvida nenhuma, uma fraude. O Fernando Haddad, quando se manifestou sobre isso, que foi, na época, né, candidato às eleições de 2018, considera que, conforme é suspeito, o suplente de Flávio Bolsonaro confirma, né, que a Polícia Federal o alertou entre o primeiro e o segundo turno de que Queiroz seria alvo de uma operação e que foi postergada para evitar esse desgaste ao clã durante as eleições. Isso é uma fraude eleitoral, e até o Kim Kataguiri também diz que a denúncia é gravíssima e que, se comprova, o TSE poderia, então, anular as eleições. Nós sabemos que o TSE tem aí 2 processos, 2 ações que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e de Hamilton Mourão, por outras razões, obviamente, e há um pedido de vistas do ministro Fachin dessas ações. Mas, sim, se comprovada essa vinculação, sem dúvida nenhuma, poderia motivar a fraude eleitoral em 2018. Agora, Carol, o que chama a atenção é exatamente isso, né? Mais uma denúncia que envolve fraudes, denúncia que envolve mais questões que modificaram explicitamente o resultado final das eleições de 2018. Nós estamos falando de pouca coisa. Lá atrás,
já havia questionamentos, inclusive, por conta de mensagens do WhatsApp, aquele pool de mensagens que antecedeu o dia da eleição, agora, neste domingo, mais essa bomba aí, falando de vazamento, para retardar a investigação da Polícia Federal. Mas o que chama a atenção, cara, eu queria que você comentasse sobre essa questão, é que não tem um santo dia que esse governo, atual governo que se elegeu aí em 2018, que assumiu em 2019, que não esteja envolvido em digamos, problemas estruturais, né? Teve problemas com os filhos, problemas com gente ligada ao próprio presidente da República, e agora vem essa questão, mais uma vez, com fraudes envolvendo o resultado final das eleições. Carol, o Supremo Tribunal Federal, qual o papel dele especificamente nessas denúncias? Bom, você foi sutil na forma de mencionar, né, problemas, na verdade, crimes. Dia a dia nós temos um acúmulo cada vez maior, a cada novo dia um novo crime de responsabilidade e também aquilo que poderíamos chamar de crimes comuns. O Supremo Tribunal Federal tem feito frente a isso, né? Nós podemos perceber que o inquérito que colocou em lados opostos Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, né, a partir da denúncia, no dia da renúncia de Sérgio Moro como ex-ministro da Justiça, como ministro da Justiça, ele denuncia Bolsonaro por tentar interferir politicamente na Justiça Federal. E nós acompanhamos a repercussão que foi a decisão de Alexandre de Moraes, que vetou a nomeação de Alexandre Ramage como diretor da Polícia Federal. Vocês devem ter comentado nos programas que houve também uma polêmica dentro, no mundo jurídico, a respeito dos limites da interferência entre poderes, do ativismo judicial, né? E se deveria ou não ter acontecido essa interferência por parte do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, num ato, né, do poder, numa prerrogativa do poder executivo. Mas, na opinião de Alexandre de Moraes, apresentou-se tão viável a ocorrência do desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do diretor da Polícia Federal. Eu estou mencionando isso porque nós temos aqui a utilização do direito administrativo, da Constituição, das prerrogativas de controle e freios, né, e balanço entre poderes para justamente evitar a continuidade dos abusos, que são, na visão do Alexandre de Moraes e na visão que eu também me filio, uma evidente intenção ali, naquele conjunto, quase que uma confissão no próprio depoimento do Bolsonaro, que não negou as acusações do ex-ministro da Justiça, de que queria ter controle sobre relatórios sigilosos e outras questões da Polícia Federal. Então, nós temos agora esta reunião ministerial que parece ter ali também conteúdo grave. O Celso de Mello vai assistir o vídeo nessa segunda-feira, pelas informações que nós temos, e então decidirá se levanta total ou parcialmente o sigilo que está temporariamente imposto ao vídeo, né? Sabendo que a Procuradoria-Geral da República gostaria que o vídeo fosse mostrado apenas nas falas do presidente, naquilo que diga respeito ao inquérito, à investigação da Polícia Federal e nas questões de segurança ligadas às denúncias do Ministério da Justiça. A Advocacia Geral da União só quer as falas do Jair Bolsonaro. E há partidos e frentes de oposição que querem a divulgação integral do vídeo. Então, nós estamos aí numa situação em que o Poder Judiciário é o único, junto com o Poder Legislativo, mas é o único que tem conseguido com efetividade impor algum limite ao Poder Executivo e aos arbítrios diários, né, e que se somam todos os dias, como disse o Cosmo, e se convertem em novos crimes de responsabilidade. Carol, muita gente pergunta aqui nos comentários, isso nos nossos programas, seja na rádio, seja na TVT, agora aqui no Brasil TVT também, sobre o impeachment. Porque vários crimes, como você disse, já foram cometidos, mas esse impeachment não sai. A gente sabe que, por conta desse inquérito no STF, um relatório, um parecer será apresentado para o Procurador-Geral da República, que, se enxergar crime, tem que submeter isso ao Congresso. O Congresso tem que aprovar para que o STF abra uma ação penal depois. Me explica se isso está certo. E daí tem esse problema do Congresso, que Bolsonaro se alinhou, ele se aproximou do Centrão e hoje ele tem uma base que, sendo votado ali qualquer questão referente a ele, talvez isso não seja encaminhado porque ele tem número suficiente para que não passe.
Há quem, eu já conversei com cientistas políticos durante essa última semana, há quem defenda medidas excepcionais nesse momento, já que a gente vive um momento excepcional da política. Eu queria saber o que você defende? Qual a sua visão sobre um processo de impeachment? Há outras possibilidades? Medida excepcional fora da legalidade, fica difícil imaginar, quer dizer, há que haver um acerto, né, no controle de poderes, no controle político de autorização por parte da Câmara dos Deputados, que significa, por exemplo, a investigação de um crime comum ou de um crime de responsabilidade. Tanto quanto o crime de responsabilidade exige um controle político de autorização e jurídico. No crime de responsabilidade, nós passamos por um trauma recente muito grande, que foi a realização de um juízo político sem crime de responsabilidade. Isso se revelou mais tarde, tristemente, para a história do Brasil. Agora nós temos aí excessos de crimes de responsabilidade e talvez não tenha ainda esse arranjo político para conquistar, por exemplo, a maioria qualificada dos 2/3 de membros, né, que deveria haver pela Câmara dos Deputados. É um número realmente expressivo de membros que poderiam evitar, por exemplo, a continuidade da investigação, por exemplo, o controle político de autorização para investigação de um crime comum e mesmo de um crime de responsabilidade, no caso da admissibilidade do impeachment, como nós bem temos na memória trágica da nossa República. Então, nós sabemos que a autorização pela Câmara dos Deputados autorizaria, então, o Supremo a fazer um julgamento, né? O Supremo Tribunal Federal fazer esse julgamento a partir de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República, né, que é o inquérito que nós temos aí. Então, tem essa possibilidade e tem a possibilidade do impeachment também, que nós temos mais na memória do povo brasileiro, que é a que me parece que atualmente é o que os partidos e frentes têm de certa forma, amadurecido nos últimos 10 dias. Aí a gente vê uma movimentação maior de partidos, frentes e da sociedade civil no enquadramento, né, na organização quase que cronológica das inúmeros crimes de responsabilidade que poderiam ensejar o afastamento e o julgamento político, né, tendo como respaldo o cometimento de crimes de responsabilidade pela nossa lei do impeachment. E agora nós temos, provavelmente essa semana, ainda mais adensado justamente por uma junção de elementos, né, ligados aí à conduta do Jair Bolsonaro e da sua família, né, e toda essa investigação e eventual cometimento de crimes, como também do comportamento de Jair Bolsonaro frente à crise do Covid-19. Comportamento como gestor público, como chefe máximo perante a Constituição brasileira, como aquele que vai administrar, né, a conduta federal e também dar o exemplo, né? Então, toda aquela questão do exame de Bolsonaro, que não está bem explicado até hoje, se fez ou não fez, que não havia, afinal de contas, pelo que se sabe, não se pode garantir que ele sequer fez o exame, né? Pelo que nós temos aí de informação. Gera muita insegurança na população e claramente isso contribui, né, para a epidemia, o aumento, né, epidêmico desse, que não é nem epidemia, é pandemia, né? Então nós temos aí um aumento, né, da indignação popular, política, e que isso vai ganhando força na sociedade civil. Então o impeachment pode vir a ser aí um caminho, embora tenhamos também outros caminhos para a ideia de fora Bolsonaro, né, tendo em vista que a manutenção do presidente da República acarreta hoje um dano muito grave ao país, a imagem do país no exterior e também a própria sobrevivência das pessoas. Carol, eu vou fazer uma provocação, se me permite agora, dentro da civilidade e das normalidades, né? Desde que começou a pandemia, que se fez presente no Brasil, primeiro caso confirmado no final de fevereiro, começo de março, e aí chegamos hoje a mais de 15 mil mortos já, existe uma fissura do presidente da República a todo momento, indicando cloroquina e hidroxicloroquina como tratamento. O presidente da República não tem nenhuma formação biológica, não é médico, não é cientista. A minha pergunta é, por conta de tudo isso, e a televisão, pronunciamento, a nação, falando de indicação de cloroquina e hidroxicloroquina como tratamento para a Covid-19, isso também não implica em um crime de irresponsabilidade, Carol?
Pois é, aqui há toda uma tentativa de compreensão de quais são as indicações, como qualquer país nesse momento que tem passado por isso. Acho que o Brasil é o único caso em que há um absoluto descompasso entre aquilo que diz o presidente da República e o que diz o ministro da Saúde, que agora já não há, né? Nós estamos aí com uma situação gravíssima na questão, né, de representação do Ministério da Saúde, portanto, da cadeia de comando de um país naquilo que se deve fazer. E a interferência, mais uma vez, do judiciário para poder dar poder aos governadores e prefeitos para que façam uso, né, das decisões estaduais e municipais naquilo que diga respeito à proteção dos cidadãos e da garantia também dos empregos e da garantia da economia, mas que faça então, essa transferência, né, de competência, já que o presidente da República significa um perigo ambulante, né? Um espalha-vírus, como eu ouvi falar outro dia, achei que é uma definição perfeita para ele, né? Por onde vai, espalha-vírus. Agora parece que ainda já começa a usar a máscara, mas nem isso usava há pouco tempo atrás, uma semana atrás. Então, claro, nós da BJD chegamos a ingressar contra o Bolsonaro no início da pandemia, com base no artigo 267 e 268 do Código Penal, entendendo que ele contribui para o crime de epidemia e que, dadas as proporções de mortes que nós teremos pela frente, é um crime de lesa humanidade, enquadrado assim pelo direito internacional humanitário. A responsabilidade do gestor, nesse caso do presidente da República, pela cadeia de comando que ele tem, sob sua responsabilidade, e que isso implica numa ampliação das competências dos tribunais internacionais, a compreensão de que isso acarreta, né, um número de mortes expressivo e que isso tem sim uma responsabilidade grave, né, tal qual os crimes mais graves que já existiram e que já foram tratados analogicamente em situações de guerra. Então, nós temos sim convicção de que o Bolsonaro está atuando e precisará ser responsabilizado, e agora nós temos essa medida provisória que foi editada há pouco, também absurda, que tenta eximir, né, uma excludente de ilicitude, que garante, de certa forma, uma isenção por parte do agente público. Então, não consideramos que seja possível se isentar da sua responsabilidade, e a população está percebendo isso, né? E está se protegendo, mesmo que ele dê o exemplo, mas isso claramente confunde a todos, né? Conversamos com a advogada Carol Proner, professora da UFRJ, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Carol, muito obrigada pela participação, e acho que você ajudou a gente a entender muitos dos detalhes que todo mundo estava aqui comentando e perguntando nos comentários também. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.